Fala galerinha insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo. Vamos dar sequência ao último vídeo que a gente já falou sobre a corretora KuCoin e tive diversos comentários pedindo para a gente falar sobre o trading bot da própria KuCoin, ou seja, o robozinho de trade da própria corretora, tá bom? Então hoje a gente vai apresentar como ele funciona, sobre as funcionalidades que eles têm, sobre o tipo de robô que eles têm e a gente vai mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Então, galera, vou estar mostrando para vocês aqui o robozinho da própria corretora KuCoin. E antes de mais nada, se você não viu o último vídeo, eu dando aquele check-up geral na própria KuCoin, então eu vou deixar aqui no card para você estar vendo esse vídeo, que também está muito top. A gente dá aquele panorama geral, é uma corretora que já aceita Pix, então vale a pena você estar assistindo, tá bom? Mas hoje a gente vai dar uma ênfase muito boa em cima do Trading Bot da própria KuCoin, tá bom? Então aqui na página inicial a gente já vê aqui na abazinha de trade o Trading Bot, tá bom? Antes de mais nada, galera, gostaria de estar pedindo para deixar o like aqui no vídeo, que isso ajuda demais a gente. Se inscreva no canal, ative todas as notificações para estar recebendo todo o conteúdo Insalubre. Aqui na descrição tem a nossa planilha Insalubre, tem nosso grupão Telegram, então acesse que com certeza você não quer perder essa comunidade que tá foda, galera, tá foda mesmo. Então bora lá, galera. Antes de mais nada, também, para a gente entender tudo. Galera, o robô de trade, ele não deixa de ser um robô de trade. Isso aqui não vai fazer milagre por você. Você tem que entender como funciona o mercado. Você tem que entender um pouquinho de análise técnica, tá bom? Não é aquele robô que você vai colocar milão e ele vai fazer mágicas para você, tá bom? Ele tem o mecanismo dele algoritmizado. Então, ele pode trabalhar em cima do algoritmo da KuCoin. Você meio confiando no algoritmo da KuCoin. Porém, eu não recomendo para vocês porque, de fato, isso aqui não deixa de ser um mercado muito volátil, um mercado de risco. Então, com certeza, você tem que entender um pouco, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos fazer uma análise padrão aqui no gráfico do Bitcoin. Isso mesmo, galera. Todo mundo que realiza trade ou que tenta realizar trades tem que entender um pouquinho da dinâmica do mercado. Se você pega um mercado em período lateralizado, o que é um período lateralizado, galera? É aquele período que o preço fica. Por exemplo, o Bitcoin aqui está entre 45 mil, então ele vai para 47, volta 45, desce 43, volta 45, volta 47, fica nessa faixa de preço, porque ele está num período lateralizado. Então o Bitcoin nunca vai subir direto. A gente pega o histórico dele, deixa eu tirar essas médias aqui, que não vamos tanto entrar em análise técnica. Mas a gente só tem que entender como funciona a dinâmica. O Bitcoin, realmente, ele dá dias de subida, a gente está no gráfico diário aqui, tá? Ele dá dias de subida e ele pega um período aí de uns dias para ficar naquele período de decisão para voltar a subir ou voltar a descer, tá bom? Então, o robô, por também trabalhar em cima de trade, tem a dinâmica no mercado. O mais interessante para você colocar o robozinho em ação são nas tendências de alta ou baixa, tá bom? Mas a gente vai mostrar os tipos de robô, mas eu sempre gosto de colocar sempre na tendência de alta, tá bom? Então aqui, ó, nesses últimos dias, ó, a gente tá hoje, antes de ontem, ontem, aqui, ó, nesse período lateralizado. Então, ó, só para vocês entenderem, essa rodinha aqui é um período meio lateralizado. O ideal seria você ter colocado o robô esses dias para ter trabalhado, entendeu? Certinho? Só para entender um pouquinho como que funciona a dinâmica. Aqui na aba do KuCoin Trade Bot, a gente vê alguns tipos de bots, ou seja, nossa, não tem só um tipo de robô, não, tem outros tipos, e a gente vai explicar um por um para a gente entender como funciona, tá bom? Aqui na parte direita da própria página, a gente vê aqui um ranking do Spot Grid, tá bom? O Spot Grid é esse primeiro tipo de robô, e aqui tem um ranking aí de meio que fosse APR aí dos jogadores, tá bom? Mas não é de APR, porque a gente vê aqui, ó, runtime é de faz um dia e pouquinho. Então aqui é como se fosse o ranking aí de quem tá se lucrando mais com os robozinhos, tá bom? Então aqui, ó, tem o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, sempre aí utilizando a favor dele, tá bom? Então as pessoas que têm mais tempo o robô já entendem um pouco mais a dinâmica do robô, sabe que funciona muito bem a favor deles. Então entendendo a dinâmica do mercado, utilizando um robô a favor dessa dinâmica, então sim tende a ser lucrativo, porém não deixa de ser um mercado volátil, mercado de risco. A gente já viu que o Bitcoin pode ter ali nos 45 mil e num dia assim, no mesmo na tendência de alta, o próprio Bitcoin vai voltar ali a 38, entendeu? Então é assim, galera, é o mundo cripto, não deixa de ser o mercado mais volátil que existe, porém dentro da nossa zona de conforto e segurança, que é esse mundo cripto, tá bom? Então beleza, aqui a gente vai entender o primeiro robô.
Galera, o Spot Grid é como se fosse o robô que vai atuar na sua carteira de spot e ele vai fazer compras e vendas. Então vamos aqui, ó, dar um Create Robô. Aqui você pode escolher a moeda, tá? Qualquer moeda você pode escolher, ó, GMT, tudo mais, o que você quiser, tá? E como que funciona? Aqui no All Parameters, aqui ele está utilizando os próprios parâmetros do robozinho da KuCoin e aqui a gente tem como customizar. Como que o robô ele realiza a compra para você? Temos os parâmetros montados aqui pela própria KuCoin e como que funciona isso. Galera, a gente tem aqui o preço médio, praticamente que ele vai utilizar no meio aí do processo de compra, tá? Então é como se fosse o preço médio. Aqui a gente tem um preço de range, tá? E aqui a gente tem o número de ordens que ele vai atuar e quanto que vai ser o profit de cada atuação de compra e venda dele, tá bom? Então só para vocês entenderem como é que funciona. A gente pode colocar aqui, ó, a partir desse valor, como é o preço que ele tá agora. A partir desse valor, a gente pode colocar, por exemplo, eu quero que o robozinho sempre faça compras a partir de um preço assim, ó. Então vamos colocar, por exemplo, 1,50. Por exemplo, tá bom, galera? E um preço top aqui de 3 dólares. Realmente é um preço alto em cima. Tipo assim, ele vai ter que variar muito para estar atingindo esses preços, mas como que ele faz as compras e as vendas? Galera, a partir desse momento aqui, qualquer preço abaixo desse valor, até 1,50, ele vai realizar mini comprinhas. E qualquer preço acima desse preço, até os 3 dólares, ele vai realizar vendas. Então, sempre que descer abaixo aqui, até 1,50 ele vai continuar comprando, se descer mais ele não vai comprar. E depois que passou desse volume aí de compra, ou seja, passou aí desse valor, até os 3 dólares ele vai realizar a compra. Então fica aí, ó. Ele faz mini comprinhas e vendas, mini comprinhas e vendas, mini comprinhas e vendas, e assim por diante. É assim que ele faz pequenos lucros que no montante aí dá um valor interessante. Não adianta você colocar aqui, ó, 2 ordens de compra, que ele vai comprar 2 vezes embaixo e não vai vender. Entendeu? Então, por isso que tem que deixar um número de ordens um tanto quanto interessante e colocar aí preços interessantes a partir da sua leitura de mercado, tá bom? A gente pode deixar pela KuCoin, pode deixar tranquilamente, ela faz os parâmetros dela certinho, o robozinho dela é um tanto quanto inteligente, porém, galera, é um mercado volátil, é robô. O robô, ele não tem o fator emocional em cima dele, tá bom? Por mais que ele seja algoritmizado, tão interessante, realmente ele não deixa aí o sentimento sobressair. Então, por exemplo, quando a gente vê o mercado descendo, a gente para de operar, porque o sentimento fala um pouco mais fácil, um pouco mais alto. Se o mercado cai de um jeito que às vezes acontece, o robô ele não tem esse sentimental e às vezes ele começa a atuar de forma diferente do que estava planejado, porque o gráfico fez uma movimentação atípica. Então, por isso que vocês têm que fazer muito certinho. E quando atua em cima do robozinho, ele tem um mínimo que ele pede, tá bom? Então, se você customiza, ele também tem um mínimo aí de 40 dólares, mas aí o mínimo investimento é você que escolhe de acordo com a sua customização. Então ele faz isso da sua carteira spot, que não é aquela conta de futures, ele não vai fazer long, ele não vai fazer short, ele só vai fazer compras e vendas. Então, utilizando isso ao seu favor, dentro daquele exemplo que a gente deu do mercado de altas, ele pega esses dias aqui de alta e fica fazendo essas mini comprinhas e mini vendas, realmente até no parâmetro da própria KuCoin, isso daí pode ser sim muito lucrativo, galera. Então esse seria o da conta spot. Então da conta spot não tem nenhum segredo, ele faz compras e vendas, então nesse montante aí, que ele faça 2, 3, por exemplo, assim, a gente colocar 40 dólares, que ele faça 2, 3 dólares por dia, galera, ele tá fazendo parado. Então por isso que é muito interessante. Então beleza, esse é o da conta spot, não tem nenhum tipo de segredo, também não é algo tão assim absurdo de entender, ele faz mini comprinhas e mini vendas, tá? Então aqui a gente também tem aqui a Filters Grid, então é o grid robozinho de filters. E qual que é a diferença dele? Galera, ele vai atuar com ferramentas de long e de short que a gente tem no mercado de futuros, tá bom? Vou até mostrar aqui para vocês na própria KuCoin mesmo. Então a gente vem aqui, ó, na tabela de trade, aqui, ó, no trade, a gente tem o spot trade e o mercado de margem. O mercado de margem é quando a gente quer operar alavancado. Então, qualquer ferramenta de alavancagem realmente é um mercado de risco em dobro. Se o de spot é em risco, o de alavancagem de filters é em dobro. Então, se você sabe utilizar ferramentas de long, de short, então sim, você pode estar utilizando elas a seu favor através de robô. E é a mesma coisa, galera. Ele vai fazer compras e vendas, porém você pode programar aqui tanto para operar vendido e tanto para operar alavancado, num sentido de comprado aí de long compra, tá bom?
Então aqui você pode usar os parâmetros da própria KuCoin, ela utiliza tudo a favor, tipo assim, do mercado, tudo em cálculos matemáticos. Então aqui, ó, nos all parameters, ele já joga aqui no short porque o mercado está caindo, tá bom? Então aqui no Customize você pode colocar long, short e assim por diante. Quanto a vermelhinha aqui, galera, é porque tá caindo, se tá verdinho é porque tá subindo, beleza? Então assim, é essa a única diferença da ferramenta de futuros aí do robô. Então também não tem nenhum tipo de segredo. Você pode utilizar o robô configurado pela própria KuCoin e também pode usar a customização aí do que você quiser utilizar ao seu favor, tá bom? Aqui a gente tem um outro tipo de robô, que aí eu já começo a achar robôs mais, como que eu posso dizer, seguros, tá? A gente tem aqui um robô que chama Smart Rebalance. Como que funciona isso, Gustavo? A gente pode por exemplo, a gente tem $1.000 aí para investir na nossa carteirinha. A gente pode fazer um portfólio aí de 50% Bitcoin, 40% Ethereum, 30% de outra moeda, ou até mesmo 60% Bitcoin, 40% Ethereum e outra porcentagem de outra moeda, e assim por diante. O que faz o ao rebalance? A gente pode colocar aqui todas as nossas moedinhas, tá? Aqui são robôs já pronto, criado pela galera, tá? Então aqui eles têm, ó, Meme Legend, ele faz, ó, olha isso, Meme Legend, eles fazem um rebalanceamento entre Doge, Shiba Coin e um Doge. Agora, o Giant Jump, BTC, Ethereum, BNB, então, isso são robôs já prontos, tem o número de galeras que usa, ó. Ó, 896 pessoas utilizam esse robô. Sex Featured, 957 pessoas usam, então 9.527 pessoas utilizam entre BNB, CRO, FTT e a própria moeda da KuCoin, mas a gente pode customizar. Então a gente pode adicionar, por exemplo, aqui, ó, um BTC padrãozão. Vamos colocar um BTC aqui, confirmado. Vamos adicionar um Ethereum. Então, vamos dizer que a gente é maximalista desses dois, mas a gente pode adicionar outra aí, ó. Vamos adicionar outra moeda aí. Vamos colocar um BNB, para quem bota fé. E também vamos adicionar, por exemplo, a CRO, porque também tá top. E vamos adicionar Luna, por exemplo. Luna, vamos lá. Luna, boa, show. Aqui a gente pode fazer uma equalização, ele vai dividir tudo, ó, então 20, 20, 20, 20, 20, então ele vai fazer o rebalanceamento aí, e a gente pode fazer aqui tudo distribuído, ó. A gente pode colocar o Bitcoin em 40%, por exemplo, eu quero mais Ethereum, tá? Quero mais Ethereum, verdade, o Bitcoin ele sempre vai sobressair, tá? Então vamos continuar aqui, é que na verdade tem os outros números aqui me limitando, tá? Então vamos diminuir aqui, vamos deixar tudo zero. Eu posso aumentar aqui o BTC até esse aqui. Digamos que a gente pode deixar o Bitcoin em 70, Ethereum 30, a gente pode fazer vice-versa, não tem nenhum tipo de problema, tá? Então a gente pode rebalancear, mas vamos deixar aqui no equal, ou a gente pode colocar aqui balanceado pela própria KuCoin, tá bom? Então isso é muito interessante porque, ó, a gente pode confirmar, ele fica distribuído aqui. E como que funciona? A gente vai colocar $1.000 aqui, beleza. Conforme o Bitcoin valoriza, ele pode até se redistribuir. Então, por exemplo, assim, ó, a sua 40% da sua carteira é de Bitcoin e ele valorizou 50% a mais que as outras moedas, ele vai continuar distribuindo entre elas, fazendo recompras e rebalanceando toda a sua carteira para deixar sempre nessa margem de 41% Bitcoin, 30% Ethereum, 13% BNB, CRO 6% e Luna 10%. Então por isso que essa é um robozinho de rebalanceamento que, ao minha visão de robô ali, ele é o mais seguro. Então, porque ele sempre vai fazer o rebalanceamento e também ele sempre vai fazer essa recompra. Então, isso é muito interessante, tá bom? Então, a gente pode até ter um Advanced Settings aqui. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 1.000, 100 não, vamos colocar 1.000 e aqui nas settings opcionais, a gente pode colocar aqui até como se fosse um stop loss e um stop gain, tá bom? Se toda a sua carteira valorizou mais de 10%, você pode configurar e ele parar o robozinho, tá bom? Mas isso é muito interessante porque quem é mais conservador aí e guarda bastante dinheiro em corretora, isso daí pode fazer um rebalanceamento aí numa carteira sua a longo prazo muito interessante, tá bom? Então sim, esse é o robozinho mais seguro, garanto para vocês que muito difícil você ter problema com eles, não tem nenhum segredo para configurar, vocês viram que é muito simples. Então o Smart Rebalance é um robô assim que você pode usar muito a seu favor. E dentro da categoria aí de robozinhos seguros da KuCoin, a gente tem o DCA. Galera, o que é o DCA? O DCA é o Dollar Cost Average. O que é esse tipo de Dollar Cost Average? É um tipo de estratégia de compras que a gente utiliza no meio aí do mundo de investimentos, que significa da seguinte maneira: eu tenho $1.000 para investir, porém eu não vou investir os $1.000 uma vez. Eu vou fazendo aportes pequenos, que seja diários, que seja a cada 2 dias, 3 dias,
sempre no mesmo valor de investimento, em pontos interessantes que você acha, tanto gráfico ou tanto aí por dia. Então, independente do, tem gente que faz independente do valor e tem gente que sempre compra assim, ó. Então, aqui, ó, hoje eu vou comprar, então vou comprar no momento de fundo, vou comprar amanhã, também vou esperar o momento que ele está no fundo e assim por diante, independente do valor do Bitcoin. Então, o robozinho DCA, ele faz essa distribuição para você. Então, a gente pode colocar aqui, se ele faz por um dia, se ele faz por 2 dias, se ele faz por 4 dias. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu tenho $1.000, vamos colocar aqui, ó, $1.000. Vamos distribuir esse $1.000 para ele comprar em 4 dias. Eu posso escolher o horário que ele compra, mas eu posso colocar aqui para ele começar agora. Posso colocar aqui o aporte que ele vai fazer por investimento, digamos que $70, ou vamos lá, $100. É que eu estou sem o USDT aqui na conta. Mas ele pode fazer isso e ele mesmo vai fazer a compra para você, tá bom? Então, durante 4 dias, ele vai distribuir os $1.000 em $100 por dia aí para concluir suas compras, tá? Que seja de uma semana, 2 semanas aí, top, para ele distribuir o seu investimento capital. Então, você deixa lá $1.000 USDT e ele vai realizar a sua compra aí de dollar cost average para você não precisar ficar comprando, tá bom? Até mesmo ele faz a comprinha de acordo com o gráfico, ele sempre vai comprar em momentos oportunos do gráfico, então isso que é muito interessante, o próprio robozinho da KuCoin, ele faz essa automatização para você, tá bom? Então, o Smart Rebalance e o DCA seriam os robozinhos mais seguros para você utilizar, porque na verdade você utiliza no rebalanceamento aí de carteira ou até mesmo no seu investimento do seu aporte diário, semanal e assim por diante. Então, esses dois robozinhos são sim os mais interessantes, principalmente para começar a utilizar um robô. O Smart Balance dos dois, com certeza, é o mais seguro, mas o DCA também é muito bom. E esses dois aqui, com certeza, são mais de risco. A gente tem aqui um Infinity Grid, é a mesma coisa que esses dois praticamente, porém você pode utilizar no celular, tá bom? E essa é a única diferença desse tipo de robô. Então, por isso que assim, para quem utiliza no computador, normalmente isso aqui, no celular tem todos esses, tá? Você pode utilizar todos normalmente, mas esse aqui ele faz compras aí na carteira spot normalmente, mas também utiliza ferramentas de margem, então por isso que é muito interessante. Aqui ele também, ó, no Futures, ele até manda um short, porque atualmente está caindo no mercado, e ele vai fazer a compra de short, tá bom, galera? Então, espero que todos tenham entendido muito bem como funciona os robozinhos. Não tem nenhum tipo de segredo. O Spot faz sua conta Spot, compras e vendas, Futures também, porém utiliza ferramentas de long e de short. Smart Rebalance serve para você aí rebalancear sua carteira conforme a variação dos preços da moeda. O DCA faz aí compras e aportes que deveriam ser feitos por todo mundo, mas ele faz aí por você, tá? Então isso é muito interessante, galera. São robozinhos que todos podem utilizar a seu favor. Lembrando que esses dois de risco, utilizem o Bitcoin para vocês entenderem a dinâmica do mercado, tá bom? Para não ter erros, como já aconteceram com muitos, de começar a operar contra o mercado, utilizar o robô para operar contra o mercado, sendo que você nunca vá contra o mercado. O mercado você tem que utilizar a seu favor, tá bom, galera? Então utilizem o Bitcoin sempre para ver como está a tendência. Quando o Bitcoin está subindo, vocês podem ver que todas as moedas estão subindo. Então por isso utilizem isso a seu favor. E eu vou colocar sim um robozinho para funcionar. Não hoje, porque realmente eu não gosto de colocar o robô nesse período de lateralização. E quando eu colocar, eu vou trazer resultados para vocês nas nossas redes sociais. Por isso que eu convido vocês todos a estar acessando aqui na descrição. Tem o Instagram tanto do Insalubres, tem o meu Instagram, tem a nossa planilha Insalubre, nosso site, nosso grupo Telegram. Então passa aqui na descrição que você não vai se arrepender, é informação que não falta, família. Então antes de terminar, já larga aquele like, se você gostou, eu tenho certeza. Se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo todo o conteúdo Insalubre. Um forte abraço, família. Falou!